Vamos pela ordem então, Simões. Queria sua percepção sobre o jogo de hoje e me chamou a atenção uma frase do Milito, aliás duas. Ele disse lá no comecinho da coletiva: nenhum lugar do mundo se dá tanto cartão, inclusive no banco. E ele disse na sequência: protagonistas são os jogadores, ninguém paga ingresso para ver a arbitragem. Foi o que disse o Milito. E eu vou assinar aqui, pegar a caneta e assinar embaixo. Ô Cirilo, o futebol brasileiro ele tem algumas particularidades, tá? A gente tem algumas jabuticabas, né? A primeira delas e a mais grave, o calendário. E o jogo de hoje foi extremamente prejudicado por ele. O Palmeiras menos, mas teve os desfalques do Gustavo Gomes, do Endrick, que só vai pro Real Madrid na janela, né? E do Richard Rios. O Galo, por lesões e convocações, teve uma lista aí que chegou a 10, né? 9 ou 10, né? O Cláudio pode confirmar aí. Então, quer dizer, é uma particularidade cruel do Campeonato Brasileiro que está sendo disputado num período em que deveria estar parado o futebol para a disputa da Copa América, para a preparação das seleções. E eu acho que está acontecendo isso no mundo inteiro, né? Na Europa, na América do Sul, eu acho que não tem ninguém jogando campeonato nacional. A Eurocopa tá rolando, não tem ninguém jogando. Isso, só o Brasil está jogando. Então, nós temos algumas particularidades, tá? Que precisam ser discutidas e combatidas. E principalmente pelos clubes. Porque essa situação de arbitragem mesmo, e a gente viu que hoje, o que eu acho do jogo de hoje, e desde o início eu tenho essa impressão, a experiência vivida, ela dificilmente é esquecida. O árbitro trouxe o Atlético América do Parque do Sabiá para a Arena MRV, e o Hulk também trouxe aquele Atlético América do Parque do Sabiá aqui para a Arena MRV. E aí, o conjunto dessas coisas foi um lance que foi de uma bola presa no meio de campo e que terminou com a expulsão, talvez, da maior estrela do espetáculo. Para quem não se recorda, você está fazendo referência a um Atlético América, porque no ano passado, sim, esse árbitro expulsou o Hulk também. Exato. Eu acho que assim, o que acontece é que os clubes, e isso é difícil da gente ver no futebol brasileiro, eles deveriam se unir em torno de todos os problemas que nós temos no futebol brasileiro. De arbitragem, de justiça desportiva, de calendário, tá? Então, enquanto isso não acontece, a gente vai ver o Atlético do Paraná no domingo reclamar do acréscimo do jogo contra o Flamengo, a gente vai ver o Atlético reclamar hoje da expulsão do Hulk, que até então parece absurda, porque o árbitro poderia muito bem ter dado o cartão amarelo e ter mandado o jogo seguir, ou ter saído de perto, ter usado da experiência para evitar o conflito. Aí que eu digo da experiência vivida, que ele trouxe o Parque do Sabiá para cá, ele foi pro confronto, porque ele era autoridade, ele tem o cartão e o Hulk não tem, né? Ele poderia muito bem ter dado as costas, ter saído. Quantas vezes nós já vimos, principalmente em Libertadores e Sul-Americana, os árbitros veem que a coisa vai esquentar, ele simplesmente sai andando, sai correndo e pronto, e manda o jogo seguir. E ele poderia ter feito isso perfeitamente hoje aqui, teria evitado toda essa confusão que foi criada, e ele acabou com o jogo, né? Agora, em relação ao jogo, o Cirilo, e também a fala do Milito, tá? Eu tenho uma maneira de pensar futebol um pouco diferente do que o Milito disse em relação ao jogo de hoje. E a minha é muito mais próxima da do Abel. A gente não pode esquecer que Atlético e Palmeiras fizeram recentemente 3 mata-matas de Copa Libertadores, né? Foi 2021, 2022, 2023. Nos 3, o Abel reconheceu a superioridade do Atlético, embora ele seja bicampeão da Libertadores 2021 e bicampeão brasileiro 22-23, e teve uma postura defensiva até jogando em casa. Por tudo que o Atlético não tinha hoje, tá? Eu acho que era um equívoco ir por troca-troca com o Palmeiras. Eu vejo. Eu colocava os 3 zagueiros que ele colocou, 2 alas, povoava o meio de campo, não colocaria o Cadu. Eu até imaginei que o Cadu fosse para ligação direta, mas não foi para isso, e eu não colocaria. Tinha o Pedrinho no banco, tentava rechear o meio de campo, tentava fazer um jogo brigado, pegado, marcado, para poder tentar aproveitar a qualidade de Paulinho e Hulk na frente e
O Abel já fez isso várias e várias vezes contra este Atlético. Só na Copa Libertadores, dos 6 jogos, ele fez isso nos 6. Então é a minha maneira de ver futebol. Respeito a do Milito, mas acho que por tudo que o Atlético não tinha hoje, era jogo para se jogar de uma maneira diferente. Se respeitar a superioridade do adversário, que estava muito mais inteiro, se fechar um pouquinho e tentar explorar a qualidade da sua dupla de ataque. É a minha visão em relação ao jogo. Eu quero trazer a visão de quem não está aqui no dia a dia, que já esteve e acompanhou esse futebol muito de perto nos estádios e hoje acompanha o futebol em outro ambiente, na Europa, né? Nos grandes jogos, nos grandes estádios, nas grandes competições. Marcelo Beckler, quando a gente estava fora do ar, enquanto o Milito falava, eu perguntava para você sua percepção e ficava aqui imaginando, conjecturando, o cara que veio aqui ver o jogo e o jogo terminou com meia hora. Queria suas percepções sobre o que aconteceu hoje. Tudo bem, Beckler? Boa noite. Tudo bem, Cirilo? Boa noite. Foi uma pena, porque quando eu tirei férias e vim para Belo Horizonte, eu marquei de vermelho na agenda os 2 jogos que teriam nos times mineiros aqui para acompanhar, o Cruzeiro contra o Cuiabá semana passada e hoje Atlético e Palmeiras, e pensei, vou ver primeiro os jogadores que tô precisando ver, por exemplo, o Estevão, né, que daqui a pouco vai estar lá no futebol europeu e tal, e um grande jogo, nos maiores jogos do futebol brasileiro desde sempre, especialmente nos últimos 3, 4 anos, por tudo isso que o Simões falou, os grandes confrontos que Atlético e Palmeiras têm proporcionado. E um jogo não pode acabar assim. Você não pode acabar o jogo expulsando o melhor jogador dos 2 times, ou um dos melhores jogadores dos 2 times, o torcedor do Palmeiras vai achar que é algum do outro lado, por uma reclamação contínua. Porque se você já deu cartão por reclamação, cara, o jogador está muito nervoso, você ignora aquilo e passa. Os árbitros, eles têm que entender de futebol, eles têm que viver futebol. Quem está no futebol e está nervoso porque acabou de tomar um cartão, ele vai continuar reclamando. Então, assim, não se acaba um jogo por isso. Futebol é um grande entretenimento, futebol é uma grande diversão, futebol é um produto, e hoje o produto acabou. Para quem estava transmitindo isso na televisão e quem estava assistindo não fosse torcedor do Palmeiras ou do Atlético, ele desligou a televisão e foi fazer uma outra coisa na segunda-feira à noite dele. Para quem estava assistindo isso fosse atleticano, com 30 minutos já sabia que ia sofrer algum tempo, e depois também esse jogo acabou. O jogo acabou muito, muito antes do que ele deveria, sem a menor necessidade. Não era um jogo que estava descambando para pancadaria, que precisava consertar, e que o Hulk já tinha feito isso 50 vezes hoje. Se o Hulk fez isso em outro jogo e tal, ele foi expulso em outro jogo e acabou o ponto final, cartão vermelho, punição. E não hoje, então o jogo acabou muito antes do que deveria. Teve um jogo recente, Barcelona e Paris Saint-Germain, o jogador do Barcelona era o último homem, foi expulso com 30 minutos. E ele tinha que ter sido expulso. Quando você faz uma falta e você é o último homem, com 30, com 5 ou com 95 minutos de jogo, você deve ser expulso. Pelo motivo que o Hulk foi expulso, não. É você não saber interpretar regras, você não saber ter inteligência social, inteligência emocional do árbitro, sabe? Assim, falta saber o que é que ele tá fazendo aqui. E não simplesmente reclamou, amarelo. Reclamou de novo, outro amarelo. Não é assim. Se for assim, coloca qualquer inteligência artificial para apitar, que você não precisa ter um ser humano ali para julgar decisões e para saber que você é o condutor de um entretenimento e que isso tem que ser uma diversão para todo mundo. Bota a inteligência artificial do John Textor, né? Pra apitar o jogo, né? Não, coloca outra, coloca uma melhor. Coloca uma que sirva pra alguma coisa. Cara, complicado. Ô, Léo, fala muito sobre esse fator que interferiu muito no jogo, né? Porque não dá pra falar do jogo de hoje. É difícil analisar taticamente. O Simões o fez agora há pouco, né? Que eu acho que é algo que interfere no jogo. A maneira como o Milito tentou construir o time do Atlético em meio a tantos desfalques, quase uma dezena de desfalques pro jogo de hoje. A sua visão sobre onde o que deu pra fazer? As ações do Milito, as ações do Abel Ferreira interferiram na construção do resultado do Palmeiras, Léo. Então, Cirilo, é bom sempre lembrar que do outro lado era o Palmeiras, né? Com todo o respeito, não era o Cuiabá, né? Que foi outro jogo que você foi ver, né, Beckler? Cruzeiro e Cuiabá. O time do Palmeiras é um dos postulantes ao título. E mesmo com desfalques, tem um elenco tão bom como tem o Atlético. E tem uma safra absurda de jovens que jogam muita bola. Então, o Atlético não jogou contra um time qualquer. E foi simplesmente um jogo em que o Galo perdeu o seu principal jogador aos 30 minutos de jogo. E você imagina para o próprio Hulk, o quanto o Hulk se esforçou para estar nesse jogo hoje? Porque o Hulk se lesionou. Tava machucado, né, cara? Acelerou uma preparação, uma recuperação e tudo, se preparando para jogar hoje. E ele entrou pilhado, cara. Eu acho que ele entrou. O Simões foi perfeito, que ele trouxe a história para dentro do campo e o árbitro também. Só que, meu irmão, cada um na sua função. Eu tinha dito isso no intervalo e eu corroboro muito o que o Beckler acabou de falar sobre inteligência emocional e sobre entender que o futebol é um negócio.
A CBF precisa chamar esse árbitro e falar: meu filho, você expulsou o Hulk no prime time, né, dos Estados Unidos, é o jogo da segunda-feira da NFL, é isso, é o jogo mais valioso, é o domingo à noite, é a segunda noite. Você pegou o principal jogo da rodada, meu irmão, onde patrocinadores pagam muito caro, você acabou com o jogo com 30 minutos. E não tô dizendo que é pra você ficar levando desaforo pra casa, você tem que cumprir a regra, mas você cumpriu a regra como ali? O Rafael Claus, olha esses árbitros mais experientes aqui, olha como eles lidam com esse tipo de situação. Futebol é um produto e você precisa se valorizar também. O árbitro que não é visto dentro do campo é sempre o mais elogiado. O que quer aparecer na câmera, que olha pro telão, que isso e aquilo, é sempre o mais criticado. Então, assim, passa pela falta de inteligência emocional do árbitro do jogo, mas passa pela incompetência de quem o dirige. Não existe comando na comissão de arbitragem. Eles não chegam, ou se eles chegam e conversam sobre isso depois, eles são muito ruins no que eles fazem, porque eles não conseguem corrigir. É uma série de erros que poderiam ser evitados. Uma coisa, e o Milito falou, eu não vou contestar se um árbitro acha que é falta ou não, a interpretação dele, mas ele não é a estrela do jogo, e eu acho que ele veio assim, pronto, se o Hulk me der a chance, eu vou meter na rua de novo. Porque esse Hulk foi o que falou, inclusive fez sinal falando que eu tava roubando lá os cavalos. Ele pediu desculpa depois, mas não ficou suspenso nenhum jogo. Não teve pra ele, não. Então, se eu tiver a chance, esse cara, que inclusive reconheceu que ele errou na expulsão, que a conduta dele não foi correta, mas se eu tiver a chance, eu boto na rua de novo, pra mostrar que eu sou um árbitro soda. Sabe? Que aqui não. Cara, quem perde com isso, quem perdeu com isso hoje, foi o futebol. Não foi só o Atlético, não. O futebol perdeu hoje à noite. O Palmeiras não tem nada com isso. Nada com isso. O Textor já vem com as teorias dele. Então, o Palmeiras não tem nada com isso. E fez um 4-0 aqui, e acho até que em determinado momento o Palmeiras tirou o pé, sabe? O Palmeiras falou, ó, vamos segurar calendário e tal, isso e aquilo. E o Palmeiras ficou mais atrás. Quinta-feira tem jogo, né? Exatamente. Não espalha pra ninguém não, mas em meia data FIFA, quinta-feira tem jogo, hein? Que começa a Copa América, né? Exato. Ah, então, pois é. Então, assim, são brilhantes na gestão do produto, e a própria CBF é quem mais desvaloriza o seu próprio produto. O jogo ficou comprometido por isso. Até então a gente tinha um ótimo jogo, com uma superioridade do Palmeiras. O Palmeiras já estava melhor que o Galo, mas o Galo estava se encontrando, e eu vi muitas vezes jogadores no mano a mano. Falei, uma hora que a bola sobrar aqui, que o Scarpa meteu alguém, o Hulk e o Paulinho vão sair na cara do Everton. O Paulinho até chegou a sair, perdeu o gol. Era um lance que ia pro VAR, se estava impedido ou não. Mas eu nem acho que o Galo foi propor o jogo Palmeiras. O Palmeiras empurrou o Galo para trás, cara. O Galo tentou propor o jogo, o Palmeiras não deixou. O Palmeiras tomou conta, e aí o Atlético teve de se adaptar. Eu fico feliz com o trabalho do Milito hoje, apesar do 4-0, porque o trabalho dele de intervalo foi formidável. O Galo voltou criando chances, jogando como se tivesse um 11 contra 11, só que ele tinha um cara a menos, e esse cara a menos era o Hulk. E ele conseguiu controlar o jogo até o erro do Saravia. E aí vai muito de muita mudança, de mexer no time. O Saravia começou o jogo como lateral, no segundo tempo voltou como zagueiro pelo lado direito, e ele esqueceu que ele era zagueiro. Ele estava lá na frente reclamando lá, meteram a bola nas costas dele, ele chegou correndo cansado, fez um pênalti. E aí o Palmeiras fez 2-0, 3, 4. Eu acho que o resultado em si hoje foi contaminado pela expulsão do Hulk, mas é sempre importante na vida se tirar lições. O Atlético vai lá reclamar, o árbitro precisa tirar lições, a CBF, agora o próprio Hulk também. O Hulk não precisava desse tipo de reação, já sabendo que era esse árbitro, cara. Então, o Simões falou, pô, uma bola presa no meio do campo, o Hulk ficou invocado com o árbitro. Aí ele juntou o destempero dele com a chance que o árbitro queria, de crescer em cima dele. Porque o árbitro veio, esse cara vai se vangloriar com os outros. Eu fui na Arena MRV e expulsei o Hulk lá dentro. E isso é de uma cabeça pequena, de uma falta de inteligência absurda. Porque, meu amigo, você não expulsou o Hulk, você acabou com o jogo da rodada. Se o Hulk tivesse agredido alguém, como o Paulinho fez no final do jogo tentando chutar,
Foi o Marcos Rocha? Foi. E que acabou sendo expulso? Ali, o que o Beckler falou, ali não tem conversa. Isso é um lance que você bota na rua. Agora, por reclamação, um cartão depois do outro, a não ser que chegue um áudio amanhã do Hulk falando seu isso e aquilo, porque ele estava de costas no primeiro. Acho que não deu nem tempo, né? Se o Hulk tivesse falado, ele tomava um vermelho direto. Ele deu um amarelo, tá aqui dado o recado. No segundo tempo, ele viu que ele tinha feito a M no primeiro tempo. Tanto que ele não expulsou o Zarate, o que reclamou mais que o Hulk. O Milito aqui na frente dele, ele deu um amarelo. Porque o Milito estava esbravejando. O Milito seguiu esbravejando, ele foi lá, abriu os braços e falou, pô, professor, me ajuda aí e tal. Por que que com o Hulk não foi dessa maneira? Porque já tinha uma história construída ali. Um despreparo total do árbitro e acho que uma bobeada do Hulk, já sabendo que esse árbitro já tinha essa rixa com ele. Independentemente de qualquer coisa, né? Eu acho que o que a gente viu foi um abuso de autoridade, né? Perfeito. Um abuso de autoridade. Simões, você pegou aí. Que a súmula diga que o Hulk desacatou o árbitro depois do amarelo, aí ok. E aí, como o Márcio já disse pra gente, o áudio é confrontado com a súmula. Então, se o Hulk garante que não. Se o Hulk simplesmente seguiu na reclamação, o que a gente teve foi um abuso de autoridade. Porque o árbitro poderia muito bem, pelo bem do jogo, ter se afastado, ter virado de costas, ter mandado cobrar a falta e ter seguido com o jogo, né? O lance do Paulinho, eu acho que o destempero do Paulinho é que o Marcos Rocha deixa o cotovelo na boca dele. Isso. Durante o jogo, já na reta final do jogo, o Marcos Rocha deixa o braço na boca do Paulinho e foi isso que criou toda essa situação. Só que o Paulinho não pode ir lá chutar o Marcos Rocha, né? Vamos falar a verdade aqui. Claro o Atlético tem 9 desfalques, com o Hulk 10. O Paulinho tomou cotovelada na boca? Beleza. Ele não pode ir lá depois do jogo chutar o Rocha. O Atlético vai jogar quinta-feira contra o Vitória com Cadu e Kardec no ataque, por culpa do Paulinho. É aquela história, o Cirilo. É muito complicado. Depois de você ter tomado um 4-0 dentro de casa. Com certeza, ter cabeça fria nesse cenário. Com toda a história, com todo o enredo do jogo, né? É claro, o ideal, né? A gente não iria chutar o Marcos Rocha. E o Paulinho, de cabeça fria, também não iria chutar o Marcos Rocha. Mas você viu e você chamou a atenção, você falou, o Marcos Rocha saiu triste. Cara, o Rocha tava completamente cabisbaixo, desolado no final do jogo. Meio que assim, o Paulinho foi pra cima dele e aí o Mike veio intervir e aí criou Kizumba. O Marcos Rocha estava cabisbaixo. Eu acho até que o Rocha pensou e falou, caramba, o que eu fiz ali no lance anterior? Olha, sabe? E aí o Paulinho já tava, o que o Simões está falando, aí você tomou 4-0 em casa, você tá pé da vida com o árbitro. É lógico que se controlar é difícil, mas é uma tarefa. Voltamos ao centro de toda a discussão hoje envolvendo o árbitro, inteligência emocional. Um atleta de performance absurda, um cara selecionável como foi o Paulinho, o artilheiro do último Campeonato Brasileiro, ele tem que tentar desenvolver isso, mas não sejamos hipócritas, porque a gente também tem sangue que corre na veia e a gente também fica destemperado, só que para um atleta o prejuízo é muito maior e para o Atlético nesse momento o prejuízo é gigantesco. Já que você está fazendo essa defesa, quando tiver na pelada, te agredirei, Léo Figueiredo. Mas aí, o que você acha que vai acontecer? Ô Beckler, para fechar, um jogo que tem Hulk, Paulinho, você falou que veio o Estevão, né? O cara que vai ser vendido aí por 60 milhões de euros pro Chelsea, né? Um jogo que tem Marcos Rocha, Rony, Mike, Abel Ferreira, Gabriel Milito. É uma pena a gente falar tão pouco do jogo, né? É uma pena, porque é até uma pena que o Atlético tenha tido 9 desfalques, porque eu queria muito ver mesmo esses grandes confrontos que a gente teve recentemente com todo mundo em campo. Do Atlético eu tenho pouquíssimo a falar, porque não tinha minimamente omelete para tentar fazer omelete aqui, né? Não tinha praticamente material humano Milito para colocar em campo. O Palmeiras é que me chama a atenção como esse time no longo prazo dá certo porque é muito concentrado. Minuto 96 e eles estavam recompondo com 8, 9 jogadores para marcar 2 atacantes do Atlético. Hoje não precisava, mas de tanto fazer isso, dá certo a hora que precisa. E não gostei que o Estevão jogue de ala. O Estevão é um ponta, ele tem que jogar dentro da grande área causando problema, acabou fazendo um gol assim, recuperou uma bola, mas ele virou secretário do Marcos Rocha, que já virou zagueiro. Toda oportunidade que o Abel Ferreira tem de recuar um jogador da sua posição natural, ele recua. Dá certo, né? Consegue os títulos, mas eu gosto muito mais quando eles são muito mais atrevidos, valentes e vão atacar. Então é um grande talento que eu ainda não vi tudo isso, porque hoje ele saiu correndo atrás do Scarpa e não o Scarpa atrás dele.
Pra fechar, ó, acabou de chegar uma mensagem pra mim aqui do meu companheiro Thiago Matar, turma lá do itatiaesporte.com.br, tá firme lá trabalhando e subindo várias matérias no site. Tô esperando aqui, viu, Thiago Matar, também a súmula do jogo, não saiu ainda não, hein? Tô dando F5 aqui pra ver se vai sair, mas nós já estamos fechando a jornada. Atenção ao que disse o Hulk no Instagram, abre aspas: eu não falei e não esbocei nenhuma atitude para receber o cartão amarelo. Isso após receber falta. Simplesmente o árbitro Rodrigo me mostrou o amarelo. As imagens estão aí para comprovar. Quando perguntei por que recebi o amarelo, ele me mostrou o segundo amarelo seguido de vermelho. Isso em poucos segundos. Foram 2 segundos, viu, Hulk? 2 segundos. O árbitro errou, segue o Hulk. Importante que todos vejam e revejam as imagens. A expulsão foi um erro, foi injusta. Fecha aspas. Hulk se pronunciando no Instagram. Ele disse mais rapidamente ali, diretamente à câmera da TV na saída do campo, mas ele reafirma o que ele já havia se posicionado anteriormente. E eu tô com o Hulk nessa. E que é a súmula do Hulk, né? Porque o Hulk não vai mandar, a CBF não vai proteger o que o Hulk falar, né? A CBF não tá nem aí pro atleta, ela protege os árbitros. Então a súmula do Hulk tá aí, a versão dele. Agora o árbitro tem um cetro mágico que ninguém pode contestar, porque a súmula é o documento do jogo. Por que ninguém pode contestar? O mundo mudou tanto, a comunicação mudou tanto, a gente evoluiu tanto. Por que é? Por que a súmula do árbitro é tão plena e incontestável? Por quê? Os árbitros sempre acertam? Por que a súmula é incontestável? Porque ele é autoridade no jogo. Autoridades são questionadas o tempo todo no mundo. Então por quê? Por que a súmula é tão dona de tudo e ninguém contesta? Por quê? Estou esperando a súmula e nem o placar do jogo tá no site da CBF ainda, viu? Nenhum documento do jogo, nada. Só pré-jogo. Só o estagiário lá dormiu cedo. Cochilou. O jogo acabou com meia hora pra ele também, ele foi dormir mais cedo. A verdade foi essa. Bom, gente, uma pena que tenhamos falado de Atlético e Palmeiras, que pra mim, Atlético e Palmeiras, Atlético e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, são os 3 jogos em ida e volta, em quaisquer que sejam as competições, são jogos mais aguardados do futebol brasileiro nas últimas temporadas. Hoje, infelizmente, o cara que saiu de casa e falou assim: separei 200 para ir no campo, vou levar meu filho pela primeira vez. Paguei 130 de estacionamento. Paguei 120. Não então inflacione. Muito, tá? Obrigado. 120. Falou, paguei 120 no estacionamento, paguei 200 aqui no ingresso para levar meu filho, vou no campo conhecer a Arena MRV. O protagonista foi o Rodrigo José Pereira de Lima, o árbitro do jogo, que simplesmente acabou com o jogo com meia hora. Esse é o futebol brasileiro. Reafirmo o que eu disse. Atenção, clubes do futebol brasileiro. Atenção, Sérgio Coelho. Atenção, investidores do Galo, turma da Galo Holding. Atenção, Leila Pereira. Atenção, Leila Pereira, que esteve hoje na sede da CBF. E que dá um show na gestão, né? Uma baita de uma presidente. Uma baita de uma presidente. Mas assim como o Rubens Menin, vocês vão lembrar disso, há algum tempo o Rubens postou e falou: não adianta no dia que o clube é prejudicado, só ele fala sobre isso. O futebol brasileiro precisa pensar coletivamente. E hoje, mais uma vez, o que o Abel Ferreira falou: eu não falo sobre arbitragem. Você não fala sobre arbitragem porque o jogador expulso foi do Galo. É isso. Se fosse o Rafael Veiga que tivesse sido expulso com meia hora, o Abel ia estar babando na coletiva. É isso. Atenção, clubes de futebol, atenção, Confederação Brasileira, Wilson Luiz Seneme, Comissão de Arbitragem, Atlético, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Grêmio Internacional, os clubes todos aí do futebol brasileiro. Se vocês não sentarem à mesa, conversarem, chegarem a uma decisão que seja de fato para melhorar a arbitragem e não para justificar derrotas, que é o que acontece normalmente. Hoje, inclusive, a derrota foi bastante justificada pela expulsão, mas nem sempre, né? Nem sempre as reclamações são justificáveis. Mas normalmente reclamações acontecem pura e simplesmente para justificar resultados. Não foi o caso de hoje. Mas enquanto vocês não sentarem à mesa e chegarem e entenderem e buscarem a transparência do futebol brasileiro, no próximo jogo a ladainha nossa vai ser a mesma. Vamos continuar perdendo tempo falando disso, partidas vão continuar sendo atrapalhadas, caras que gastam 200, 300, 400 reais, um dinheiro que não tem para vir aqui à Arena MRV, vão voltar para casa com raiva e sem dinheiro. É o que vai acontecer. E é o que acontece no futebol brasileiro.
que tem gente que fala que isso aqui que é jogado é o 5º campeonato do mundo. Isso aqui é o 10º, né? Isso aqui é o 10º, 12º, 13º. Isso aqui é a 2ª divisão, a 3ª, a 4ª, a 5ª, o que quiserem. Do futebol brasileiro. Assim, o que acontece aqui no Brasil, o que é jogado aqui, por conta de comportamentos como esse, por conta de protagonistas que não deveriam ser, como esse, Rodrigo José Pereira de Lima, que captou o jogo de hoje, e não é só ele, né? São vários, por conta de Wilson Luiz Seneme, caras, Edinaldo Rodrigues, caras que estão no comando, por conta de caras como esse, é que o futebol brasileiro é cada vez mais deixado de lado. É que John Textor, que nunca veio aqui, que ninguém sabe o que era, que, enfim, deita e rola. É por causa de caras como esse que nego tá deitando o cabelo na CPI lá em Brasília, aparecendo e fazendo onda onde quem não tem que fazer. Quem nunca chutou uma bola, quem nunca comentou futebol, quem não conhece de nada, quem não sabe o que acontece, aproveita e tenta se promover. Então acho que ou todo mundo senta e conversa, ou o futebol brasileiro uma hora vai acabar. Alguém vai desistir disso aqui, alguém vai parar de vir. Hoje 31 mil torcedores. O Atlético teve que 5 horas antes do jogo liberar ingressos extras para que o torcedor viesse, sabendo que o Hulk ia jogar. Cruzeiro outro dia teve 20 e poucos mil torcedores presentes no jogo dele no Mineirão, um jogo importante. Então assim, ou vocês sentam todos e conversam pela melhoria do futebol brasileiro, ou a conversa na próxima jornada esportiva vai ser a mesma e vai continuar sendo essa várzea que é o futebol brasileiro. Eu sei que a gente precisa encerrar, mas eu preciso fazer uma pergunta há bastante tempo, inclusive. Para o Beckler. Como é que o produto futebol brasileiro é visto nesses episódios lá fora? Porque você sempre falou comigo, eles não veem Campeonato Brasileiro. E tudo que eu disse aqui, o que o Rubens Menin postou é que o Campeonato Brasileiro precisa ser tratado como um negócio, para que seja oferecido para outros países, para que seja legal. Hoje a gente tinha aqui um dos maiores jogos do nosso campeonato. E ele acabou com 30 minutos. Isso repercute pouco lá. Mas Sim. como que repercute, Beckler? Não. Pouco que repercute. Se tem alguma coisa muito fora do normal, o gol do América contra o Santos, que vai ter fair play, não vai? O goleiro estava machucado, isso deve mostrar, deve voltar, não deve? O que deve acontecer? Ou se entregasse depois um gol pro Santos? Esse tipo de coisa muito insólita tem alguma repercussão. Expulsão de um jogador como o Hulk, que é um jogador que passou pela Europa e tal, em 2 segundos e tal, pode ser que amanhã tenha alguma coisa. Mas eu acho que o mais importante, assim, porque eu vou te repetir, Léo, que eu já te falei há anos. Eles não ligam, eles não sabem nada, e eu acho que esse não é o problema. A gente não tem que pensar em vender o futebol brasileiro na Inglaterra, na Espanha, na França. A gente tem que pensar que aqui no Brasil todo mundo assista o futebol brasileiro, não só o seu time. Então a gente só vai ter isso quando for bom produto. Quando os estádios estiverem bonitos, os gramados bonitos, quando o árbitro não for um aparecido que quer acabar com o jogo e com o jogador que é o rival dele. Então, são 5 horas da manhã agora na Espanha. O jogo começou às 2 horas da manhã lá. Então isso realmente não é isso que vai mudar, sabe? A gente tem que mudar pra cá. A gente tem que fazer com que as pessoas que não sejam palmeirenses ou atleticanas, que elas queiram assistir um Atlético e Palmeiras, porque é um baita jogo, porque pode ser um baita jogo. Cirilo tá falando, isso é a 3ª, 4ª divisão. Eu concordo que seja, mas não é por falta de jogador, porque jogador brota. Tem um de 16 anos que tá aqui, porque o de 17 já foi embora, e porque já teve outro de 17, 18, Luiz Guilherme, né? Isso. Que já foi embora também. Então, brota jogador, e já era Vitor Roque, e depois é outro. Então, tem que ser pra cá, pra que quem tiver no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Fortaleza, que esses queiram também assistir Atlético e Palmeiras, o produto vai ficar maior, o bolo vai ficar maior, todo mundo vai ganhar mais dinheiro, vai ter mais jogador ainda, vai reter mais jogador aqui, vai ficar melhor pra todo mundo. Fechado? Fechado. Ele falou assim, a gente tem que mudar pra cá, mas você não vai mudar pra cá. Não, eu ainda não. Ainda não, né, Beckler? Ainda não. Ainda. Isso aí vai ser a grande notícia lá na Europa, que o Beckler sinalizou que ele ainda não vai voltar para Belo Horizonte. O Beckler vai continuar como correspondente internacional da Itatiaia e curtindo a bela cidade onde ele vive e tantas outras onde você pega um trem e com 2 horas você está. E que no metrô você chega no estádio e que não tem confusão, que você não se sente inseguro. O estádio para assim, o metrô para na porta, é outra parada. E que raramente um árbitro encerra um jogo com 30 minutos. Não vai acontecer, não vai acontecer. Porque se ele fizer isso semana que vem, ele nunca mais trabalha com isso.